Olá, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você e começo com um questionamento, uma pergunta a você. Por acaso você sente que você se enfraqueceu? Você sente abatido, sem disposição para continuar a jornada da obra do Senhor? Observe pela palavra sagrada. Apocalipse capítulo 2, verso de 2 a 5. A palavra é escrita ao povo de Éfeso, à igreja de Éfeso, e olhe o que o texto diz. Apocalipse 2, verso 2 a seguir. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha aí que bonito. Isso é obra que você já fez outrora ou esteja fazendo, porém você sente que está enfraquecido, ou que tenha enfraquecido na caminhada. Olha o que Cristo dá uma ressalva dentro disso. Tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade, ou o primeiro amor. É o momento que você está sentindo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e te tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, requer uma mudança sim. Mas observe o que a Escritura Sagrada também fala no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 54. Vai falar sobre Pedro rapidamente. Pedro andava com Jesus, caminhava com Jesus, operava maravilhas e milagres. Mas observe que no momento em que foi posto à prova, ele estava enfraquecido espiritualmente. Porque olha aqui o que o texto diz, olha só. Lucas 22, verso 54. Então, prendendo-o, quem? Jesus. Estavam prendendo Jesus. O levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Não era Pedro que dizia em todo o tempo que estaria com Jesus em toda a situação? Não era ele que sempre estava entre os três que sempre andavam junto com Jesus? Mas na hora que foi posto à prova, aí sim, o que aconteceu? Ele começou a observar Jesus de longe. Começou a ficar fraco espiritualmente. Não é assim? Observe que dentro disso, Mateus, no capítulo 16, nós vamos discorrer aqui, Mateus no capítulo 16, no verso 24, 25 e 26, olha o que o texto diz. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aqui está deixando bem retratado a primeira pessoa, o nosso eu, que deve ser abatido, deve ser deixado de lado. A importância é pelas almas, pelo caminho que Cristo nos ensina. Quando nós tratamos a primeira pessoa como sendo a principal, certamente a gente está se preocupando com a nossa vida. E Jesus está dizendo, vai perder. A gente começa a enfraquecer. Mas quando na verdade a gente começa a entender que a importância é o nosso semelhante, o altruísmo que nós devemos caminhar dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, aí começa a mudança. E aí ele vai dizendo, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Nós não conseguiremos salvar a nossa alma se verdadeiramente não sermos transformados e o nosso eu não ser abatido. Se no momento da caminhada você se enfraqueceu, talvez são circunstâncias que veio sobre você sim. Mas em tudo temos que entender que a obra de Deus, como Apocalipse 2, do verso 2 a 5, fala das qualidades que possui. Tinha obra, trabalho, paciência, e a paciência está em Romanos, no capítulo 5, falando que a paciência, o que produz ela é a tribulação. São momentos difíceis na caminhada que vai gerando a paciência que se faz necessário sobre nossas vidas. E aqui na Escritura, em Éfeso, foi falado que havia paciência, que havia sofrimentos. E ainda fala que tinha vigor, era constante.
Então olha só quanto a caminhada da vida ela é maravilhosa, do ministério. Mas no entanto temos que entender isso, que se faz necessário que a gente volte ao primeiro amor, à primeira caridade. Que a gente acorde nisso os nossos olhos novamente e volte para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ei, você, levante sua cabeça, erga, marche. Em Cristo Jesus, a palavra te dá essa segurança. Cristo falava ao povo de Éfeso quanto qualidade possuía como você possui. Mas é necessário voltar ao primeiro amor, a caridade que se faz necessária. Em nome de Jesus, volte, fique firme, mantenha o rigor. Olhe para Deus, autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Forte abraço.